Olá, igreja querida, buenos dias. Mira que dia maravilhoso que Deus nos deu, esse domingo lindo. Oh, como não amar um Deus tão bondadoso como este, não? Queridos, nós continuamos falando sobre o regresso de Jesus, a importância do tema este de falar sobre o regresso, porque nossa esperança está basada em la muerte, ressurreição de Jesus e seu regresso. É muito importante que possamos compreender e entender a palavra do Senhor que nos habla sobre o regresso. E depois do regresso de Jesus, bum, se acabou todo, e vamos reinar com Jesus. Mas existem os detalhes de que Jesus, ao regressar, levará para si aqueles que se mantiveram firmes com Ele. Vamos orar para que Deus abra os nossos corações. Padre, necessitamos do Senhor, necessitamos que o Teu Espírito Santo, Padre, nos ajude a compreender e entender Tu palavra. Ó Padre, necessitamos do Senhor, porque não temos sabedoria suficiente para compreender as coisas espirituais, as coisas que hão de venir. Ó Deus, abre nossos olhos, Senhor. Deus querido, perdona nosso pecado, mis pecados, Senhor, que vou predicar, vou falar, e dos que estão ouvindo agora, Senhor. Ó Padre, perdona-nos, limpa-nos, purifica-nos completamente, Senhor. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos acá falando sobre o regresso de Jesus, capítulo 13 ou parte 13, e isto significa que já são 13 domingos, 13, que estamos falando deste tema super importante para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que entender que esta mensagem de Jesus sobre o seu regresso, sobre a sua volta, passaram-se 24 horas antes em que ele morrera e fora morto por causa dos nossos pecados. Bem, a palavra de Deus nos ensina que Jesus estava falando sobre isto, e os outros discípulos, que não eram os 12 discípulos, aqueles outros que caminavam fiel com ele, estavam ouvindo de malo gosto, não queriam ouvir com o coração, e o Senhor Jesus saiu de eles. E diz o texto que durante todo o tempo que eles se recusaram a crer, estamos falando de 3 anos, Cristo falando, predicando, e então se Deus quitou de eles, Deus quitou de eles a capacidade de poder compreender, entender, para que eles não fossem para a perdição eterna. Então, isto significa que a graça de Deus de querer salvar e salvar, há limite. É o texto que está falando, não somos nós outros, não sou eu que estou falando. E então, se muitas pessoas naquela época e hoje, durante esses 2022 anos, escutam a palavra sem nenhuma vontade de entender e compreender, em seu coração já existe uma barreira, mas vai chegar o tempo, diz a palavra do Senhor, que Ele quitará do coração do homem o desejo de buscar a Ele. Bem, em João 12:35, nós miramos isto, quando Jesus está falando aos seus discípulos, aos judeus, falando a todos que estavam ali.
ele descia, antes de se apartar, ele dizia: então se explicou Jesus, ainda por um pouco de tempo, vosotros tendréis a luz com ustedes. Ou seja, Jesus está falando que por um pouco de tempo, Jesus estaria com eles. Caminai enquanto tendes luz. Caminai enquanto eu estou aqui. Caminai comigo. Caminem comigo. Obedeçam minha palavra. Obedeçam meus mandamentos. Para que as tinieblas não vos surpreendam. Pois aquele que anda em tinieblas não sabe para onde vai. Jesus falando isto. Ele está falando que as tinieblas não vos surpreendam. Jesus está falando de duas coisas. Que estas pessoas de hoje, podem morrer, certo? As tinieblas vierem sobre eles, e pelo hecho deles não terem caminhado com Jesus, eles vão para as tinieblas, para o inferno, onde é fogo e enxofre toda a eternidade. Jesus está falando que as tinieblas não surpreendam, que de repente Jesus viene e se acabou toda a oportunidade. Enquanto vosotros tendes a luz, enquanto Jesus está tentando falar da palavra para salvar homens e mulheres, crede na luz, para vos tornardes hijos da luz. E terminando allí de hablar, se ocultou de eles. Embora Jesus tivera realizado tantos milagros delante de eles, eles não creram em Jesus. Bem, o tempo não cambiou nada. Daquela época de Jesus até o dia de hoje, não cambiou nada. Jesus sigue fazendo milagres. Jesus sigue operando milagres, mas o homem não quer crer. Jesus está em este mundo através do seu Espírito Santo, habitando na vida de todos aqueles que se arrependeram de seus pecados, que han entregado sua vida a Ele, e Jesus opera através dos seus servos, através dos crentes em Cristo Jesus, e também Jesus opera de muitas outras maneiras, da maneira que a Ele lhe apraz. Bem, em Mateus 13, 15 e 16 está escrito o seguinte: o coração deste pueblo está endurecido, de mau grado oyeron com os ouvidos e cerraram seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se converta e sejam por mim sanados. Bem-aventurado, porém, vosotros, que os vossos olhos veem, os vossos ouvidos entendem, para que sejam salvos. Jesus está falando da necessidade de nós outros clamarmos e pedirmos: Senhor, abra meus olhos, abra meus ouvidos, eu quero entender, eu quero compreender a Tua palavra. E então se o mundo será condenado por Jesus. E João 3,19 habla sobre isto, dizendo: e qual é a condenação? Porque o homem vai para o inferno? Porque o homem vai para a perdição eterna? Por quê? Porque Deus é malo? Não. Deus não é malo. Deus é boníssimo. Deus é amor. Deus intenta de todas as maneiras salvar o homem desse destino. E a condenação é esta, João 3,19. Que a luz vino ao mundo, mas os homens amaram mais las tinieblas do que a luz, porque suas obras eram más.
Milhares e milhares de pessoas se entregaram a Jesus, mas existe milhares e milhares e milhões de pessoas que não querem nada com Jesus. Jesus está falando, Jesus está operando, mas eles rechaçam a palavra, eles rechaçam o poder de Deus, eles rechaçam a soberania e o senhorio de Jesus, porque eles querem viver sua vida de acordo com sua maneira de pensar, da maneira como o mundo diz que tem que viver, e diz o texto que eles amam as tinieblas, eles amam as coisas malas, eles amam os desejos da carne, eles amam o mundo e tudo aquilo que nele há. Então diz o texto que eles amaram mais as tinieblas do que Jesus. Juan 1, 11 e 12 diz: vino para o que era o suyo. Jesus vino para nós. Jesus vino primeiro para os judeus e para todos aqueles que não eram judeus. Ele vino primeiro para os judeus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto aceitaram a Jesus, mas todos aqueles que escutaram a palavra e descobriram o estado de calamidade que estavam, perdidos, sem esperança, para estes que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, Senhor completo de suas vidas, deu-lhes o poder de serem hechos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em meu nome. A palavra do Senhor está dizendo que quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, é Deus o Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, atuando na vida do crente, e nós reconhecemos que não temos condição nenhuma de permanecer firme. Então o texto diz que Ele é que dá poder para nós para continuarmos a ser filhos de Ele. Por quê? Porque é impossível para o homem, em suas próprias forças, em seus próprios desejos, pensamento forte, vou servir, não vou desistir, não. Isto é impossível. É impossível. Então, se o Senhor Ele dá poder para que nós possamos ser filhos dele, ou para que nós possamos continuar seguindo e obedecendo a Ele, aqueles que creem no seu nome, aqueles que verdadeiramente entregaram sua vida para Ele. Deus tem o desejo de salvar todas as pessoas e Deus hace todo o possível para que o homem possa escutar tua palavra. Deus envia servos e servas para chegar ao coração de cada pessoa na face da terra, desde que Jesus vino hasta o dia que Ele regresse ou hasta o dia que você muera. Deus enviou pessoas, Deus enviou através de rádio, televisão, internet, Facebook, Instagram, através do WhatsApp. Deus de todas as maneiras está utilizando servos e servas para escutarem de sua palavra, se arrependerem de seus pecados, abrirem seu coração e dizer: Senhor, estou perdido, salva-me. Mas a palavra de Deus ensina que hasta isso há um tempo. Nós lemos agora há pouco que Deus quitou do homem essa capacidade de crer e entender. E vai chegar o dia em que homens e mulheres vão querer saber de Deus, mas o tempo se acabou. Se acabou o tempo. E diz Isaías 55, 6 e 7, buscai ao Senhor enquanto se pode
encontrar, enquanto se pode hallar. Invocai-o enquanto está cerca. Dê ao perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá de você, de mim, de todos, e regressem ao nosso Deus, pois Ele é rico em perdoar. Se o texto está dizendo buscar enquanto se pode encontrar, significa que vai chegar um tempo em que o homem vai buscar de Deus e não vai encontrar de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus sair desta terra, quem é que vai convencer você de seus pecados, da justiça, do juízo de Deus? Então, hoje é o tempo. Hoje eu estou respirando, hoje eu estou mirando, hoje eu estou ouvindo. Hoje é o tempo de se arrepender de seus pecados e pedir perdão a Deus e dizer: socorro, Senhor, salva-me. E Ele te salvará. E Ele entrará em sua vida, e Ele transformará sua vida, e Deus o Todo-Poderoso dará a você, dará a mim, dará a todos aqueles poder de Deus para podermos nos manter firmes em seus caminhos. Toda pessoa que não escute da palavra, rechaça a palavra, não quer ouvir da palavra, tanto crentes como não crentes, porque tem muitas pessoas que vão à igreja e não são crentes. Por alguma razão, que eu não sei qual, muitas pessoas vão em muitas igrejas, mas não entregaram sua vida para Jesus. Pessoas que não leem a palavra, pessoas que não estudam a palavra, pessoas que não buscam querer saber nada sobre a palavra, são pessoas que estão sujeitas, inevitavelmente, de ter pensamentos e conceitos errados a respeito de Deus. Assim como os judeus naquela época não queriam saber nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Messias. Eles, infelizmente, tinham um conceito errado de Deus. Não puderam reconhecer que Jesus era o Messias tão esperado, o Messias prometido que eles estavam esperando. Desafortunadamente, Satanás e o humanismo não podem descer para o homem não buscar a Deus, mas eles sempre dizem ao homem que o homem pode buscar a Deus a qualquer hora que lhe convenha. O mundo dá esta orientação ao homem: siga vivendo sua vida, siga com seu coração no mundo, siga buscando o brilho do ouro, da plata, do dólar, das riquezas, siga buscando. Quando você estiver em necessidade, quando você necessitar de Deus, então você o busca. Busca a sua maneira, porque Deus está em todo lugar, Deus perdona todo. Não te preocupe, caminha esta vida assim. Isto é mentira. Não existe na palavra de Deus um verso sequer que diga que o homem pode buscar a Deus à sua maneira. Porque se isto for a verdade, por que Deus escreveu a Bíblia? Porque Deus escreveu sua palavra para que tu e eu pudéssemos ler sua palavra e compreender qual é a maneira que nós outros devemos buscar a Deus. É interessante que nós outros do Good Samaritan, que estamos trabalhando ali e socorrendo pessoas, quando o pastor Nery pede um procedimento, por exemplo, uma colonoscopia, né? Então, se existe um procedimento que o paciente tem que fazer para que, quando haga o exame, o resultado seja perfeito, você pode mirar todo dentro da pessoa. Está escrito aí abaixo na orientação: se você não cumpre
com esses passos, não será possível fazer o exame. Em esta vida, em todo o que hacemos, existe ordem, existe orientação, existe procedimento. Em todo esse mundo existe procedimento para cada situação. Nós outros não vivemos nesse mundo suelto, hago o que eu quero e vou logrando as coisas. Não, existe procedimento, existem passos. E da mesma maneira, o Senhor nos ensina de que maneira devemos buscá-lo. Não quando me dá a gana, não quando necessito, mas o Senhor ensina: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto Ele está presente, enquanto o seu Espírito Santo está operando no coração dos homens. Buscai ao Senhor com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Não resista à palavra de Deus. Os crentes estão certos porque estão predicando a palavra, estão ensinando a palavra. Deus deseja salvar todos os pecadores, todos os pecadores. Bem, Jesus hablando, Lucas escrevendo em Lucas 9, verso 26 e 27, diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se avergonçar, de ele se avergonçará Jesus, o Hijo do Homem, quando ele venga em sua glória e na glória do Padre e dos santos ángeles, porque o Hijo do Homem há de venir com poder e glória, a glória que seu Padre lhe deu, com todos seus ángeles, e então se retribuirá a cada um conforme as suas obras. Bem, C.S. Lewis, crente em Cristo Jesus, considerado um homem estudioso da palavra, um homem que compreende a palavra assim de uma maneira sobrenatural. E então se ele está escrevendo como que é buscar a Deus. E ele diz o seguinte: confiar em Deus tiene que pensar todo de novo, todos os dias, como se nada tivesse hecho ainda. Eu não puedo me agarrar em que um dia me entreguei para Jesus e agora vou vivendo a vida. Não leio, não oro, não vou na igreja, não ajudo, não participo, e eu vivendo a vida. Ele diz: não, a cada dia eu tenho que buscar de Deus, a cada dia eu tenho que pedir ao Senhor graça dele para que me ajude a confiar em Ele a cada dia, a cada momento. É uma busca diária como se eu não tivera hecho antes. Ou seja, todos os dias, ao despertar, ao acordar, eu não sei o que vai passar nesse dia. Então nós outros oramos confiados: Senhor, dai-me de tu graça, dai-me de tu poder, para que eu pueda vencer este dia, sendo servo do Senhor, testemunhando do Senhor, abrindo uma oportunidade, eu quero predicar de tu palavra. Abrindo-se uma porta, eu quero falar de ti, Senhor. Senhor, ajuda-me a cada dia, me ajuda neste dia a confiar em ti. É um método, é uma orientação que o Senhor está dando através do seu servo. Não miramos Jesus como tratando os crentes como se tivera garantizado para todo sempre. Jesus não diz que nós outros não temos que buscá-lo. Jesus não diz que não temos que buscá-lo e buscá-lo todos os dias. Jesus não habla sobre isto. Jesus, pelo contrário, ele diz que enquanto estamos caminhando com o Senhor, nós outros devemos pedir poder de Ele para nos ajudar a seguir
O Senhor Jesus dá em toda a sua palavra, os seus 3 anos de ministérios, ele diz: servos meus, siervas minhas, tiene que vigilar. Tiene que vigilar. Cuidado, be careful. Olhe, não camine por aí, olhe, camina por acá. Você necessita ler da minha palavra, você necessita pedir poder para mim, você necessita orar, você necessita trabalhar, você necessita se manter firme e eu puedo te ajudar. Isso que hace Jesus por seus filhos queridos e amados. Isso hace Jesus por nós outros. Diante da fragilidade e dos perigos do caminho, sua mensagem global nos ensina que somente através de sua graça, ministradas aos crentes dia a dia, é que pode nos fazer perseverantes. É que pode nos fazer perseverantes, dando a nós outro poder, condição de permanecer firme dia a dia, hasta que podemos ganhar, hasta que podamos receber nossa herência eterna, que é cielo, que é vida com Deus. Por quê? Porque isto? Porque eu necessito da graça, porque eu necessito do poder, porque que eu necessito de Deus para permanecer firme. Mateus 24, 12 e 13 habla. Ou seja, Jesus falou isto e seu servo Mateus escreveu no livro de Mateus. Porque chegará o dia, está chegando o dia, cada momento, nós outros não percebemos, não nos damos conta. Os tempos han cambiado. Quer ver uma coisa? Antigamente, nós outros poderíamos dizer que cada ano nós outros miramos as 4 estações do ano claramente. Hoje já não sabemos. Estamos no inverno e não é inverno. Estamos no verano e não é verano. Estamos no outono, mas não parece que é outono. Queridos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está tocando a trompeta, Jesus está nos alertando que por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, por se multiplicar o amor enfriando de tantas pessoas, a maldade crescendo e tantas coisas passando, vai chegar um ponto que o amor do crente em Cristo Jesus pode se enfriar. Aquele que não lê, aquele que não ora, aquele que não pede ao Senhor poder dele para permanecer firme, o Senhor está dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. Mas quando eu pido o poder de Deus, Ele nos ajuda a perseverar até aquele dia para sermos salvos. Uau! Nós outros temos que entender, em João 1,17 habla, a lei foi dada, a lei foi oferecida por intermédio de Moisés, a lei de Deus. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Graça é poder de Deus em nós outros, quando pedimos, que nos ajuda a perseverar. Eu tenho que me agarrar na graça, porque eu e você não logramos guardar os mandamentos de Deus por nossas próprias forças. Tanto é que quando Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdonar meu irmão? 7 vezes ao dia.
E o Senhor diz, não, Pedro. 7 vezes ao dia, não. Eu digo 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes. Isto é impossível. Jonás não lograria perdonar um irmão, uma pessoa que me ofendeu, me prejudicou. Eu não lograria perdonar ou amar uma pessoa, ainda que não seja crente, que me prejudicou, que está tentando destruir minha vida. Jonás não logro. Eu logro sim ter ódio, raiva e ir e retribuir com o mesmo mal. Então eu necessito da graça de Deus, que é poder dele, que ele dá para mim, ele dá para você e ele nos ajuda a perdonar. Ademais de perdonar, ele nos dá poder para amar. Amar aquela pessoa como se nada tivera passado. Então, se o Senhor Jesus está dizendo que nós necessitamos diariamente, todos os dias, poder de Deus em mim, em você, para lograr vencer aquele dia. Bem, Lucas 21:36 habla, vigilai, portanto, em todo tempo, ou em toda hora, em todos os dias, orando, para que podeis escapar de todos estes eventos que irão passar e apresentar-vos em pé delante de Jesus, o Hijo de Deus. Bem, nós outros temos pastores da Kendall Brazilian Church, Pastor Nery, Pastor Ercídio, Pastor Bebeto, Pastor Ricardo, Joe, temos predicado sobre graça. A necessidade de entendermos que eu e você necessitamos diariamente do poder de Deus. Mira, Juan 15, 4 e 5. O Senhor Jesus, hablando a seus discípulos e hablando a nós outros hoje. Permanecei em mim, e eu permanecerei em ustedes. Ou, sigam-me, obedeçam-me, caminem comigo, porque eu caminarei com ustedes. Eu estarei com ustedes. Nenhuma rama pode produzir fruto por si mesma. Se eu venho aqui e corto esta rama, aqui ó, mira, ela não vai produzir fruto. Desta maneira, se você não está conectado à videira, se você não está conectado com Jesus, se você não está caminhando com Jesus, se você não está pedindo graça de Jesus para vencer os problemas, os desejos da carne, vós igualmente não podeis dar fruto por vosotros mesmos, se não permanecerdes conectados, unidos, agarrados em mim. Eu sou la vid, ustedes são las ramas. Aquele que permanece em mim e eu em ele, este dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem ele, eu e você não podemos fazer nada. Nada. Necessitamos a cada dia, a cada momento de estarmos agarrados, grudados na vida. Pedindo ao Senhor poder e graça para obedecer, poder e graça para perdonar, poder e graça para poder amar, poder e graça para obedecer sua palavra. Necessitamos. E quem está dizendo isto é o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, falando com seus discípulos, ele pensou falar dos eventos, dos sinais que iriam passar antes de sua venida. Mateus 24, 29 a 31 e 36 a 39 habla sobre isto. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá,
A luna não dará sua luz, e as estrelas do cielo e os poderes celestes serão estremecidos. Então aparecerá no cielo o sinal da venida do Hijo do Homem, ou o sinal de Jesus, e todos os pueblos da terra plantearão e verão o Hijo de Deus chegando nas nuvens do cielo com poder e grande glória. Quando Jesus regresse, o mundo todo vai mirar. Não existe um ser humano que possa dizer, não, eu não mirei, eu estava, sabe onde? Eu estava sendo um negócio na China, eu estava sendo um negócio em Japão, eu estava na Índia. Não, o mundo todo verá. Imediatamente surgirá no cielo o sinal da vinda do Filho de Deus e todos os pueblos da terra o verão. É algo mundial que não poderá ser escondido. Bem, então se Deus enviará, Jesus enviará, o glorioso Senhor enviará seus ángeles com poderosos sonidos de trompeta, e estes ángeles reunirão seus eleitos, reunirão os crentes, reunirão os servos do Senhor em todos os 4 rincones do mundo, de uma extremidade à outra. Uau! Que poder tão maravilhoso que Jesus tem para chegar e arrebanhar, recorrer todos os seus servos. Mas a respeito daquele dia e hora nadie sabe, nem os ángeles dos cielos e nem o Hijo de Deus, senão somente o Padre. Quando Jesus está dizendo que este dia e esta hora, este momento, nadie sabe, nem ele sabia, porque em aquele momento ele estava em forma de homem. Em aquele momento ele estava nesta terra, nem ele sabia. É lógico que hoje Jesus sabe, porque está na glória com o Padre, e o Padre não esconderia nada de ele. Mas a nós outros homens mortais é impossível saber quando será esse dia. É impossível. E então se ele diz, e ele abre, e ele faz uma analogia. Como será isto? Como que isto vai passar? Então Jesus, ele recorre da história de Noé, do dilúvio, e ele diz que durante o tempo em que Noé construiu a grande arca, foram 120 anos, e durante todo esse tempo Noé estava predicando: arrepintam de seus pecados, arrepintam de seus pecados, creiam em Deus. E o mundo não quis fazer isto. E o mundo burlava-se de Noé e de sua família. Lo chamavam de louco, idiota, tonto. Como pode construir uma grande arca para que águas la sustenham? Isto não existe. E eles seguiram suas vidas, trabalhando, ganhando, comprando, negociando, casando seus filhos, indo em outras festas e casamento, seguindo, negociando, fazendo a vida. E lá estava Noé, toca, fazendo a arca. Eles seguiam a vida. E eles não se deram conta que Noé havia terminado a arca. Eles não se deram conta que todos os animais entraram na arca. Como é que os animais vieram até Noé? Eles seguiram sua vida como nos dias de hoje o homem segue sua vida. Não quer escutar da palavra, não quer escutar os crentes, não quer pôr atenção, não quer ir à igreja, não necessita ir na igreja. Assim pensam eles. E diz o texto: vieram Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado, e Deus cerrou a porta da arca, e Deus abriu as fuentes de água, e então se começaram a jorrar águas de barro da terra,
caindo do cielo, e então se Deus mesmo hizo entrar todos os animais, e o verso 16 diz: então se o Senhor cerrou a porta por fora, as águas aumentaram cada vez sobre as terras, e mais altas que todas as montanhas, sobre todo o cielo foi totalmente coberto. Nós outros crentes, nós outros pastores, estamos predicando sobre o regresso de Jesus. Isto vai passar, isto vai acontecer. Se agarrem na promessa, confessem seus pecados, crentes em Cristo Jesus, venham para a igreja, venham escutar a palavra, venham para o estudo bíblico, venham para os encontros dos hogares, venham em Romo Deep evangelizar, venham à igreja, venham. E muitos de vocês que estão nos ouvindo, hoje por aqui e sale por acá. Não se dedicam, não confessam seus pecados, não pedem perdão a Deus, não se unem com a igreja. A igreja é a igreja do Senhor, não é as quatro paredes, mas a igreja é todos aqueles servos do Senhor que se arrependeram de seus pecados, reconheceram que são pobres e necessitam da graça do Senhor, e querem se unir, e querem falar, e querem predicar, e querem servir, e muitos dizem: não puedo, não vou. Muitas razões. E muitos crentes estão predicando a palavra, estão servindo ao Senhor, estão indo à igreja, estão lendo a palavra, estão orando, estão indo em Romo Deep, estão vindo à igreja para escutar os estudos bíblicos de miércoles, viernes nos hogares, e estão trabalhando. Mas chegará o dia em que Cristo regressará, na hora em que Deus escolheu, e não haverá mais oportunidade. Quando Cristo venga, com toda a sua glória, com todo o seu poder, resgatar sua igreja, donde ressuscitarão os mortos primeiro que morreram em Cristo Jesus, e os que estavam vivos vão ser arrebatados, o grande rapto. Já não haverá oportunidade nenhuma para aqueles que se quedaram. Infelizmente não haverá oportunidade para arrependimento. Infelizmente vão buscar de Deus e não vão encontrar. E o texto diz: assim como foi no tempo de Noé, trabalhavam, negociavam, caçavam, iam em festa, davam festas, e de repente se acabou o tempo e o Senhor Jesus vendrá. Nós falamos sobre a parábola das 10 vírgenes, falamos sobre a palavra dos talentos, falamos sobre a palavra das ovelhas e dos chivos, e estas 3 parábolas hablam, as 3 juntas, sobre o perigo de omissão. Omissão é: eu sei o que tenho que fazer, eu sei o que Jesus está pedindo para mim, mas eu hago de conta que não estou entendendo nada. Eu tenho muitas outras coisas importantes para ser. Eu tenho outras coisas para realizar. Que outros vão allá predicar, que outros vão allá aprender, que outros vão na igreja. Eu não tenho tempo. E depois de tanto trabalho, eu necessito descansar. Necessito curtir a vida. Necessito desfrutar dos bienes que eu conquistei. Isto se chama perdão, o perigo do pecado de omissão. Jesus está falando que nestas parábolas, Jesus ensina que crentes devem se preparar para o encontro com Deus, buscando de sua graça santificadora diariamente para viverem como discípulos que glorificam a Deus e o servem. Então não haverá excusa para aqueles que não estão fazendo isto. O pecado da omissão. Não quero saber, não me importa, vou vivendo a vida como eu quero. A omissão de buscar e estar
preparados pode se tornar tão equivalente a uma situação de apostasia, em quais crentes gradualmente vão se apartando, vão se afastando e acabam por se desviar completamente de Deus. Nessas 3 parábolas, crentes omissam, experimentam o pior de todas as consequências, serão apartados completamente da presença de Deus e lançados em um lugar de tremendo tormento. E a ordem do Padre é bem clara e é muito forte. Ele pode nos livrar da apostasia e da perdição eterna. Sim, Deus Padre, Ele habla e Ele ensina: venham a mim, clamem a mim, e eu los salvarei, e eu les darei poder para que vocês não sejam omissos à minha palavra, para que vocês não me deixem de buscar, para que vocês permaneçam firmes, e eu les ajudarei a ter esse desejo, este amor por mim, por minha palavra, por minha igreja. Vigiai, portanto, Lucas 21:36, vigilai todo o tempo, orando para que podeis escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos delante de Deus, delante de Jesus, límpios, purificados. A suprema importância de vivermos em comunidade, ou seja, vivermos como igreja local, reunindo-se, é para nos prepararmos adequadamente para o dia do Senhor e claramente destacarmos a palavra do Senhor. Pessoas que não entendem a importância da igreja, quem inventou a igreja não fui eu, não foi nós outros pastores. Quem inventou a igreja foi o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus. Quando eu estava falando com Pedro: qual é teu nome? Meu nome é Pedro, tu és roca. E Jesus diz: sobre esta roca eu edificarei minha igreja. O Senhor Jesus falando. E ao edificar minha igreja, as portas do inferno não poderão contra ela. A igreja é a invenção de Jesus. Jesus criou a igreja para que pudéssemos estar reunidos para alabar ao Senhor, glorificar ao Senhor e exaltar o seu grande nome. A igreja foi criada por Jesus para que nós outros pudéssemos estar allá e escutarmos a orientação da palavra. Escutarmos as prédicas de pastores nos ensinando sobre vários temas, vários assuntos e dando a nós outros condição de entender e compreender a palavra e podemos permanecer firme. Você que está me ouvindo, que por casualidade, depois do Covid-19, desapareceu da igreja, desapareceu dos estudos bíblicos, não se involucra em nada, há tempo, pida perdão a Deus, saia de sua zona de conforto, saia desta vida marasma, sem vida, sem utilidade, sem função nenhuma, somente recebendo e dando nada. Pida perdão a Deus e regressa à reunião da igreja local. Nós outros temos culto todos os domingos às 6 da tarde. Nós outros temos reunião todos os miércoles na igreja às 8 da noite. Nós outros temos todos os viernes um grupo se reunindo em hogar às 8 da noite. Nós outros temos todos os sábados evangelismo em Romudipo. Venga, saia de sua casa. Você pode ir à igreja, usa máscara, usa guenta, seja o que for, mas não te deixa de reunir. Porque muitos de vocês que não estão indo à igreja, seguem trabalhando. Tem que ir ao mercado comprar comida.
Às vezes alguém te invita para uma festa, você se arrisca e vai na festa. E por que não ir em la igreja do Senhor? Esta atitude tua pode ser, como leemos agora, um princípio de apostasia. E Hebreus 10, 25 dá esta orientação. Não abandonemos o costume de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns que estão fazendo, mas pelo contrário, nos motivemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que esse dia se está acercando. Eu penso, eu não sei qual é a porcentagem, não posso deduzir isto, mas eu penso que boa parte da igreja não lê a Bíblia, não escute a palavra, não escute as prédicas. Solamente quando vai domingo em la igreja é que ele abre sua Bíblia. Agora, muitos crentes não levam a Bíblia para a igreja, é tudo no celular. Não lê a palavra, não escute a palavra solamente no domingo. Glória a Deus, que está escutando, que está ouvindo a palavra. Pablo diz aos Hebreus a necessidade de nos reunirmos como igreja, para nos estimularmos, nos motivarmos. A comunhão em la igreja, juntos adorando a Deus, depois em la cantina, comendo, tomando um cafecito, hablando com um, hablando com outro. Isto se chama comunhão. Isto hace com que tu e eu possamos estar agarrados juntos e caminhando com o Senhor. Bem, o juízo eterno é algo verdadeiro, é algo que vai passar, onde todos os seres humanos da face da terra estarão delante do grande Deus. A Bíblia nos ensina uma sequência de hechos que vão passar, mas não se agarre nesses hechos dizendo, a hora que eu sei que passa isto, quando está passando isto, eu pulo para o barco de Jesus e digo, Senhor, me perdona, me aceita. Não é assim. Você está tão metido em tua vida, em tuas coisas, que não querem nada com o Senhor, nada com a igreja dele, e quando ele venga vai ser de surpresa, e você não vai perceber tudo isso que está passando. Assim como passou nos tempos de Noé. O regresso de Jesus, a derrota do anticristo e de todos os seus seguidores, Apocalipse 19, de 11 a 21. Satanás é preso por 1000 anos, e então esta vai ser a primeira ressurreição, quando Cristo venga, prende Satanás, os mortos que morreram em Cristo Jesus são ressuscitados, e Jesus reina em esta terra por 1000 anos. Isto está em Apocalipse 20, de 1 a 6. Depois de 1000 anos, Satanás é solto novamente, e ele sai, e ele arrebanha todos os seus súditos. Quem são os seus súditos? Homens e mulheres que todavia rechaçaram a Jesus. Ele arrebanha todos e convence a todos para lutar contra os servos do Senhor. E ele é derrotado para sempre. Apocalipse 20, de 7 a 10. E finalmente, o juízo final, onde todos os homens, grandes e pequenos, vão ser julgados por aquilo que foi hecho em sua vida, ou o que ele hizo através de sua vida enquanto viveu. E isto está em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz, Juan, Deus deu a Juan, não Juan o Bautista, mas Juan, aquele discípulo amado do Senhor, deu para ele essa visão e revelação. Ele diz, em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, o qual a terra huyou de sua presença,
Vi também mortos grandes e pequenos em pé, delante do grande trono. Alguns livros foram abertos e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que disseram e que estava registrada naquele livro de acordo com as obras realizadas. Deus, Ele tem apontado tudo o que hacemos e pensamos em um livro. Também, a parte de tudo que é apontado num livro, existe um outro livro que se chama o livro da vida, onde é registrado o nome de cada um dos servos do Senhor que se arrependeram de seus pecados, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e caminhando nesta vida através da graça e poder de Deus, diz que todos estes estão escritos no livro da vida, e todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O julgamento de Jesus será muito rigoroso sobre as obras dos homens, que estarão escritas nos livros. Nadie pode esperar ser considerado justos para estar no livro da vida basado em suas obras. Os mortos foram julgados, condenados e sentenciados pelas coisas que eles disseram e que estão registradas nos livros de acordo com as obras que foram realizadas. Nós outros não podemos ser salvos por nossas obras. Nós outros não podemos ser salvos por mérito, porque nós outros não merecemos. Diz Romanos 13, 9 a 31, não há nenhum justo, nem menos uno. Não há uma pessoa que entenda, nadie de fato busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há nada que pratique o bem, não existe só uma pessoa. Por lo tanto, nadie será declarado justo delante de ele, confiando na obediência da lei, mas precisamente por meio da lei é que chegamos irrefutáveis delante de Deus. Uau! Bem, o livro da vida é verdade. A Bíblia relata muitas passagens que hablam sobre isto. Malaquias 3:16, Lucas 10:19 e 20, Filipenses 4:2 e 3, Apocalipse 3:4 a 5, Apocalipse 13 de 1 a 10, Apocalipse 17 e 8, Apocalipse 21, 27. Vou ler somente este. Em Eia, ou seja, na cidade santa, no cielo, jamais entrará qualquer coisa impura. Tampouco alguém que pratique ações vergonhosas e mentirosas, mas unicamente habitará no cielo, habitará no reino com Jesus, todos aqueles que seus nomes estão escritos no livro da vida. O livro da vida não é uma história que estão contando por aí. O livro da vida é verdadeiro, existe. E todas essas passagens ensinam que todo crente que se arrependeu de seus pecados, pediu perdão a Deus por seus pecados, não somente aquele dia que aceitou Jesus, mas a todo momento, a todo dia, a toda hora, pecamos em pensamentos horríveis passam por minha cabeça e por tua cabeça. E por causa do pecado, minha relação com Deus é cortada. Então eu necessito pedir perdão a Deus. Senhor, perdona-me. Senhor, purifica-me. Senhor, socorro. Senhor, ajuda-me a caminhar contigo. Ajuda-me a obedecer a Ti. Senhor, ajuda-me, dá-me poder do Senhor. E então, esses que permanecerem firmes, com seus nomes escritos nos livros da vida, receberão
naquele dia: servo bueno, servo justo, você foi fiel a mim, você permaneceu firme para sobreviver e manter firme. Venga comigo, venga para o meu paraíso. Venga, você tem o direito de viver junto comigo. O paraíso que eu criei é para você. Venga! Mas a todos aqueles que estão rugando com Deus, aqueles que estão levando a vida de qualquer maneira, seus nomes possivelmente não estará escrito no livro da vida e você receberá a outra palavra de Jesus, que é: não vos conosco. Apartai-vos de mim e vão para o inferno, que está reservado para Satanás e os seus demônios. Pida perdão a Deus. Você que está me ouvindo agora e de alguma maneira você mirou que está em esta situação, você não tem sido um crente firme no Senhor, pida perdão a Deus e pida a Ele: Senhor, dá-me poder do Senhor. Eu não quero mais esta vida. Eu sei que estou tíbio. Eu sei que não estou dando de mim. Senhor, eu não leio, eu não oro. Vou na igreja quando tenho vontade. Senhor, eu só oro quando tenho necessidade. As coisas estão difíceis. Senhor, me perdona. Senhor, me perdona. E sabe o que o Senhor hace? Ele te perdona. E Ele dá para você e dá para mim poder dele para permanecermos firmes com Ele. Lindo, não? Que o Senhor possa bendecir a ti grandemente. Ore ao Senhor, clama a Ele. Ele escutará a tua oração, Ele perdonará seus pecados e Ele te ajudará a caminhar com Ele. Amém? Padre querido, Padre amado, ó Deus, tua palavra foi predicada, exposta, mas se o teu Espírito Santo não trabalhar, eu hablei ao vento, Senhor. Ó Deus, toma de tua palavra, Senhor. Abre os olhos de cada um de que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem. Abra seus olhos, abra seus ouvidos, Senhor. Perdona seus pecados e ajuda-los, Senhor, a entender que caminhar contigo é através de tua graça, é através do teu poder, Senhor. Nos ajude, a mim e aos teus servos, Senhor. Te necessitamos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos bendiga grandemente. Amém.